Chega mais que está começando mais uma Manhã Diversa para você. Bom dia também para minha companheira de todas as manhãs, Roberta Helloy. Bom dia, Mariana Zacaron. E bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Quinta-feira, dia 2 de junho, e é claro, como é bom ter a sua companhia aí do outro lado da telinha acompanhando tudo que a gente preparou para você hoje. O Brasil vive o maior período de emigração da história e no programa de hoje nós vamos discutir os motivos que estão fazendo os brasileiros deixarem o país. Dislexia e descalculia, dois distúrbios de aprendizagem. Um afeta o aprendizado da leitura e o outro gera dificuldades com números. Ao vivo, nós vamos tirar dúvidas sobre esses temas e você pode participar com a gente mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. E no Bora Rangar de hoje, mais uma receitinha especial para a hora do lanche, bolo de café. Ficou com vontade de aprender, né? Então vem com a gente porque o Manhã Diversa tá só começando. O Brasil vive o maior movimento de migração de cidadãos brasileiros rumo a outros países pelo mundo. Segundo dados da Polícia Federal, a taxa de moradores que saem do Brasil e não voltam é a maior nos últimos 11 anos. Os destinos mais procurados para mudanças são Estados Unidos e Portugal. Já são mais de 4 milhões de brasileiros que vivem no exterior. E nós vamos conhecer agora a história de algum deles. O Arthur trabalha como designer e morava em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. O jovem decidiu ir para Lisboa em busca de uma vida melhor. Quando eu decidi sair do país, foi realmente buscando qualidade de vida e realização de sonhos que talvez no país eu não conseguiria. Pelo poder de compra, também pela possibilidade de estar em outros países, num custo-benefício mais baixo, a possibilidade de exercer e fazer cursos de formação num custo-benefício mais justo. Lá em Portugal, o Arthur já trabalha e está em busca de estabilidade financeira. Esse é um dos objetivos, além de ajudar a família que mora aqui no Brasil. Quando eu decidi sair do país, foi realmente buscando qualidade de vida e realização de sonhos que talvez no país eu não conseguiria. Pelo poder de compra, também pela possibilidade de estar em outros países, num custo-benefício mais baixo, a possibilidade de exercer e fazer cursos de formação num custo-benefício mais justo. De acordo com uma pesquisa do Itamaraty, o número de brasileiros no exterior em 2019 chegou a 4,2 milhões. Um aumento de 16% em comparação aos dados anteriores. São diversos os motivos que levaram esses brasileiros a mudarem de país. De acordo com o estudo, Portugal está em segundo lugar no ranking de destinos com maior número de imigrantes brasileiros. A Fabiola também escolheu o país europeu para começar uma nova vida. Eu e meu esposo começamos a pensar, ter a curiosidade de saber como seria, porque no caso a minha irmã tinha vindo para cá há pouco tempo e ela contou daqui e a gente começou a se interessar, assim. E como no Brasil eu já não tinha casa própria, já morava de aluguel, daí eu conversei com meu marido, falei, por que não? A gente não tem essa experiência de conhecer um lugar diferente, a gente consegue fazer mais coisas aqui com o que a gente ganha. A gente consegue viver melhor com o que a gente ganha aqui. E aí a gente tem muito mais regrado, né? Muito à conta. Principalmente a gente que é assalariado, igual no Brasil, que a gente ganha, às vezes, um salário mínimo, ou um pouco mais, ou o salário da classe, ou do comércio. A gente não consegue dispor de muita coisa. Uma das coisas que o Arthur e a Fabiola destacam de diferença entre os países é a segurança. Segundo os brasileiros, esse é um dos quesitos do território europeu mais elogiados entre os imigrantes em Portugal.
Aqui é muito tranquilo. Eu tenho confiança de deixar o meu menino de 12 anos sair sozinho, andar de bicicleta na rua sozinho, que era uma coisa que eu não fazia no Brasil. Ele tinha bicicleta, mas eu não deixava, porque eu não tinha confiança nas pessoas. Ou de roubar ele e ele reagir, o meu medo era até dele reagir. E aqui a gente não tem essa questão. Não é que não acontece, mas não é com a frequência que é no Brasil, com certeza. Aqui também já tem a oportunidade de ter um acesso a uma segurança melhor, a aparelhos eletrônicos de custo-benefício muito melhor. E aí a gente começa a sentir que a gente está num novo país, quando a gente vai no mercado, por exemplo, e faz uma compra sem precisar ficar contando na calculadora quanto vai dar, ou sem precisar ficar olhando para a atendente falando, espera um pouquinho, deixa eu ver se vai passar. É isso que é qualidade de vida também, é você poder ir no mercado, comprar coisas boas, e comprar coisas que você queira comer e saber que você tem condições de pagar. Você poder ter uma coisa nova, um aparelho eletrônico novo, sem medo de ser roubado. Mais segurança, qualidade de vida, busca por empregos, melhores salários, são muitos os motivos que provocam essas mudanças. E nós vamos conversar com o analista de política internacional, Vladimir Feijó, para tentar entender então um pouco mais sobre esse fenômeno que está sendo chamado de diáspora brasileira. Bom dia, Vladimir. Um prazer te receber aqui no Manhã Diversa, né? Porque você é figurinha carimbada do Diversa em Rede, mas então agora a gente está tendo aí a honra de te receber de manhã no Manhã Diversa, né? Bom dia, Mariana. É uma satisfação grande. Esse é um tema de muito interesse de muitas pessoas. Eu fico feliz em poder contribuir. E para a gente continuar, então, começar, na verdade, o nosso bate-papo, segundo o levantamento do Itamaraty, o número de brasileiros morando no exterior, então, nunca foi tão grande como agora. Quais, então, para a gente começar a entender, né, não poderia começar de outro jeito, a não ser entendendo também os motivos. O que está levando, então, esses brasileiros a buscarem aí outro país? É surpreendente. O Brasil, historicamente, era tido como um país de atração de pessoas. E hoje, a quantidade de estrangeiros no Brasil não responde a 0,6% dos que aqui habitam. Em contrapartida, a gente já tem 2% dos nacionais brasileiros vivendo fora do território nacional. O que é um claro indício de que a perspectiva dentro do território nacional não parece atrativa, inclusive para os brasileiros. Além dos temas já comentados, né, nas entrevistas conduzidas e mostradas na reportagem agora há pouco, a gente pode comentar a contínua crise política, o retorno da fome, além, óbvio, de em alguns lugares do país a perseguição religiosa e étnica ser significativa, por mais que a gente tenha um discurso de um país respeitoso, tolerante, não é isso que a gente percebe. Talvez o maior motivo que tenha levado a essa saída em número exagerado, né, ou surpreendente, seja a falta de perspectiva de mobilidade social, como se o futuro do país não fosse tão assegurado quanto no passado. E Vladimir, é possível então a gente fazer aí um paralelo com as décadas de 80 e 90, onde também houve uma saída de milhões de brasileiros, né, em razão das sucessivas crises econômicas que assombravam a população? Dá para fazer esse paralelo com os tempos atuais? Eu imagino que sim, não tem dúvida que há semelhanças muito grandes. O retorno da inflação, claro, a dívida pública voltando a aumentar, especificamente com sucessivos recordes de déficits da conta corrente, o que significa que um dia a gente vai ter que pagar essa conta, ou seja, vamos empobrecer no futuro, fora a desvalorização da nossa moeda. Essa perspectiva que o nosso dinheiro faz pouco valor, ou pouco uso. Se a gente comparar com 7 anos atrás, que só para visita à Disney em Miami era 2 milhões de brasileiros, ou seja, 1% da população brasileira fazendo esse turismo, então, pelo menos numa classe média alta, essa perspectiva de desinteresse de residência no Brasil e continuar usufruindo dos benefícios de uma sociedade globalizada.
para a sociedade e membros da classe mais baixa, o maior perigo é falta de emprego ou falta de renda com o emprego que esteja à disposição, ou seja, necessidade, né? É um desespero de fazer todo o esforço e o dinheiro não render. Vladimir, então nesses dois pontos, né, existem aí ligações, coisas em comum, como a crise econômica que a gente está vivendo, mas também tem uma diferença muito curiosa, que é lá nos anos 80, 90, o destino mais procurado era o Japão, e agora está sendo os Estados Unidos. Por que houve aí essa mudança? Por que hoje os brasileiros não estão mais também buscando tanto assim o Japão como talvez um destino principal, como foi nos anos 80 e 90? Pois é, o caso japonês foi bastante peculiar. Primeiro porque temos uma comunidade japonesa, a maior do mundo fora do Japão, portanto temos descendentes, o que facilitava aqueles que já tinham contatos no Japão ou falavam minimamente a língua migrar para aquele país. O Japão, no início dos 1990, foi a segunda maior economia do mundo. E se pegarmos o histórico, nas décadas de 1950 e 60, cresceu em média 10,5% ao ano a economia. Na década seguinte, 1970, 7,6% ao ano. Portanto, a expectativa era, de fato, uma transformação do país. E esse crescimento foi bastante com base na industrialização, que dependia de bastante mão de obra, e o Japão estava atraindo, né, todos aqueles que quisessem se esforçar nesse sentido. Acontece que com a globalização a partir de 1990, as economias e as empresas japonesas, em especial para se manterem competitivas, fizeram o chamado outsourcing, procuraram outros lugares onde a mão de obra era mais barata, especificamente os tigres asiáticos, e reduziram a própria demanda. E nos anos 2000 a situação ficou pior, porque a economia japonesa estagnou. Então, além de ter perdido empregos para os países vizinhos, a perspectiva de crescimento não se mostrou igual nas décadas anteriores. E aí, fazendo esse comparativo agora com a situação dos brasileiros indo para os Estados Unidos, né, existe essa situação da irregularidade, né? Muitas pessoas buscam ir para os Estados Unidos de forma irregular, né? Os chamados, né, trabalhadores ilegais, enfim. Isso bateu um recorde em 2021, ultrapassando 56 mil pessoas que estavam indo para os Estados Unidos de forma irregular. Um número 8 vezes maior do que o registrado em 2020. O sonho americano, afinal, ainda existe? O que a gente pode analisar, então, como atrativo atual dos Estados Unidos, que tantas pessoas buscam ir, inclusive de forma ilegal, que existe também seus riscos, né? Pois é, os Estados Unidos realmente é uma grande incógnita. Comparativamente, o país empobreceu. A classe média americana praticamente sumiu. Muitos dos americanos e estrangeiros que vivem lá, para obter a renda básica, né, precisam ter 2, 3 empregos e com isso se sustentar. Mas é um país de oportunidades. Ele é desigual, ele é diferente. Então, existem algumas regiões do país que continuam crescendo e gerando muitas oportunidades. A concentração dos brasileiros está em 3 áreas em especial. Em Boston, em regiões da Flórida e região do Texas. No caso específico do Boston, a gente tem um histórico industrial famoso e uma comunidade brasileira que ajuda os que chegam. No caso da Flórida, em especial no litoral, o crescimento do turismo e especificamente o turismo de luxo gera bastantes oportunidades. E no caso do Texas como um todo, generalizado, mas em especial a construção civil, que pode-se dizer também em outras áreas do país. Então, de alguma forma, brasileiros que buscam uma certa estabilidade, conhecendo brasileiros que lá estão, conseguem galgar, sim, né, e encontrar espaços em que o sonho americano ainda é possível, o que não vai ser verdade para qualquer lugar daquele país. Muito interessante, né, analisar aí o que cada lugar pode oferecer, o que cada pessoa tem buscado. Eu, como leiga do assunto, eu fiquei muito chocada mesmo com esse número, porque eu achava que os Estados Unidos como principal destino era coisa do passado, e eu vi que não, né? Realmente esse sonho aí americano acho que ainda habita aí o imaginário aí das pessoas que talvez buscam, acham que realmente lá vai conseguir uma qualidade melhor. Então, assim, entender também o que cada área pode propiciar para essas pessoas. Vladimir, ainda tem muitos lugares também para a gente falar. A gente é recorrente a gente conhecer alguém que foi para Irlanda,
Irlanda, ou Austrália também, Portugal, como a gente viu na reportagem. Então a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente vai entender então mais detalhadamente o que esses lugares também estão oferecendo para os brasileiros. Então você aí de casa não perde, que a gente já volta com a nossa entrevista, e aproveita, é claro, para mandar sua pergunta, a sua dúvida. Você aí de casa tá com esse plano de talvez sair do Brasil, manda pra gente, que aí qualquer coisa o Vladimir responde a sua dúvida. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Voltamos com Manhã Diversa dessa quinta-feira e hoje a gente discute o fenômeno da imigração brasileira. O Brasil nunca viveu uma saída de cidadãos em busca de outros países tão grande como tem acontecido atualmente. E nosso convidado é o especialista em política internacional, Vladimir Feijó. Vladimir, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Manhã Diversa. A gente está vendo aí números realmente muito grandes, número não só de pessoas que estão já saindo, mas de pessoas que falam que têm essa vontade de sair e que buscam aí por algum desses destinos. Eu tive a oportunidade de sair para estudar e voltei, mas muitas pessoas vão e ficam, né? Então, vamos continuar conversando sobre isso. E de acordo com o levantamento da CNN no Brasil, né, o número de brasileiros em Portugal, como a gente já falou um pouco antes, também nunca foi tão alto como atualmente. Além da facilidade do idioma, que com certeza é um atrativo para muita gente, quais que são aí os outros motivos por trás desse aumento tão grande? Portugal é um caso que a gente merece apresentar alguns índices. Até alguns anos atrás, Portugal não cobrava imposto de renda de brasileiro que queria transferir dinheiro brasileiro para aquele país. Então virou bastante atrativo para aposentados que obtinham renda no Brasil, mas usufruíam, né, dos benefícios de viver em Portugal sem ter um desconto da sua remuneração. Um outro grupo específico são de estudantes, buscando oportunidade de curso superior e um diploma aceito em diferentes do país de uma maneira facilitada, sem precisar aprender um outro idioma. Fora isso, a gente teve uma modificação da legislação do país que admitiu facilidades do reconhecimento da cidadania portuguesa e, portanto, um passaporte europeu, né, com livre circulação por todo o continente, especificamente permitindo que netos de portugueses vivos, né, seus netos sejam reconhecidos como cidadãos, como também um reconhecimento histórico de vícios, de expulsão de pessoas de Portugal perseguidas pela Inquisição, portanto por motivo religioso e étnico, facilitou também, provando esse vínculo ancestral, pessoas obterem a cidadania portuguesa. Esse livre acesso aí pela Europa é um super atrativo para as pessoas, né? Então, realmente, essa facilidade aí de talvez tirar a cidadania, com certeza afetou muito esses brasileiros aí que estão buscando, né, a Europa como destino. E é claro que a gente tem que falar sobre a pandemia, né, Vladimir? E nem mesmo com a pandemia, apesar de todo o rigor para a fronteira, enfim, apresentar, né, vacina, isso não foi capaz de conter esse fluxo de brasileiros. Dados da Polícia Federal indicaram que as fronteiras brasileiras registraram mais de 130 mil saídas que não voltaram em 2021. Então, o que a gente pode, né, pegar de informação desse dado? Talvez os brasileiros que estão buscando aí esses outros países seja um plano talvez só de ida mesmo e não de ida e volta? Pois é, a emigração, ou mesmo a imigração de entrada, não costuma ser de grande fluxo de pessoas pobres. É classe média na sua esmagadora maioria. Portanto, que está, inclusive, sujeita a correr esse risco de entrar como turista e depois ser capturado sem autorização de estar no território e ser devolvido, e arrisca por questão, em especial, de mobilidade social. No caso do Brasil, o período da pandemia foi bastante doído, por mais que seja um tema espinhento aí no tema político. Não há que negar que houve bateção de cabeça entre os nossos agentes governamentais, bastante caos, né? Eventualmente chamado de desgoverno, mas em especial o que a gente viu foi uma visão estrangeira sobre o Brasil bastante negativa. Não há que negar que muitas empresas multinacionais fecharam seus negócios no país,
literalmente encerrando muitos empregos de renda média e média alta, realizando desinvestimento. Saiu bastante dinheiro da Bolsa de Valores, o que fez com que muitas pessoas vissem realmente sem muitas oportunidades presentes e futuras e arriscasse ir para outros países. Talvez, em especial, funcionários dessas empresas, né, que obtiveram chance de manter o seu cargo mais no exterior, mas do ponto de vista dos que entram ilegais, realmente levantando malas com família e tudo mais, buscando outras oportunidades melhores do que no país. Você já comentou aí um pouco, então, sobre a classe social que costuma procurar, né, essa imigração. Mas é possível traçar um perfil, além disso, com relação à idade dessas pessoas? São pessoas saindo sozinhas? São famílias inteiras? São pessoas que estão indo para mandar dinheiro para a família aqui? Como que está sendo esse perfil? O perfil anterior era muito clássico, muito bem estabilizado. Solteiros, com curso superior, buscando exatamente isso. Empregos de renda média alta, para fazer poupança, mandar para aqui e construir um capital, provavelmente, construção de casas, apartamentos e viver de renda no futuro. Hoje o perfil é bastante diversificado. Se a gente tiver que perceber um grupo um pouco maior, nós temos pesquisadores, professores, pós-graduados, buscando realmente manter a qualidade de vida que eles tinham expectativa dentro do território nacional. E em vez de solteiros, como mesmo no início da nossa fala a gente viu, famílias inteiras, famílias completas buscando novas oportunidades, ou então casais no início do casamento, né, aí mesmo independente de ter filhos, buscando essas perspectivas maiores. Claro que a gente tem diversidade. O caso do Paraguai é, inclusive, peculiar. Um país mais pobre do que o Brasil, mas que atrai bastante brasileiros. E lá, especificamente, a maioria está na agricultura, a maioria é proprietário de terra, mas a gente tem um ciclo recente de empresários, muitos deles, inclusive, saindo de Minas Gerais e aproveitando do fluxo internacional favorecido pelo Rio Paraguai, né, o Rio da Prata como um todo, para estabelecer centros de logística e distribuição para o mundo inteiro em melhores condições do que a nossa infraestrutura de estradas e ferrovias bastante precária aqui no estado. E quando a gente fala de imigração, outro ponto que tem que ser abordado é o valor do real com essas outras moedas, né? E a gente está vendo aí uma desvalorização quando a gente faz esse comparativo muito grande, seja com dólar, euro, libra. E isso, é claro, vai ser um empecilho para quem está buscando aí sair do país. Como que fica, como que você analisa aí essa desvalorização da nossa moeda e como que isso tem consequências para as pessoas que estão aí com esse plano? Exato. No ponto de vista de quem sai com dinheiro do Brasil, ele chega no exterior com menos dinheiro, fica mais caro sair. Portanto, o público com tendência de imigração vai ser de renda mais elevada. Aquele que obtém aluguéis no Brasil, aposentadoria no Brasil e pretende viver com esse dinheiro no estrangeiro vai ser bastante difícil. Mas aqueles que pretendem trabalhar e obter renda no exterior é uma vantagem, porque, como a gente viu, faz-se mais com o dinheiro que recebe. Claro que isso não é certeza em qualquer lugar, né? Tem brasileiro em praticamente todo o país do mundo, mas em especial nas economias que crescem acelerados, novas oportunidades de salários maiores ou economias desenvolvidas, a expectativa é que o real desvalorizado poderá, inclusive, sobrando um pouco do que se gasta lá naquele estrangeiro, inclusive transmitir para familiares no Brasil passarem uma circunstância com menos dificuldade aqui. Vladimir, é um outro destino aqui, agora bem específico, que os brasileiros buscam, que realmente é um lugar onde existe uma concentração de brasileiros muito grandes, é a cidade de Dublin, na Irlanda, né? Na Irlanda não, né? É na Irlanda, viajei. Eu falei Irlanda e pensei Escócia, você acredita? Eu falei, não, gente, não é na Escócia. Na Irlanda, né? E realmente é um lugar em que os brasileiros que já foram lá ou que vivem lá relatam que às vezes conhecem mais brasileiros lá do que conheciam quando moravam no Brasil, né? E essa busca, né, dos brasileiros de saída para a Irlanda e para Dublin quintuplicou nos últimos 6 anos. Por que Dublin especificamente, né, não é nem necessariamente o país inteiro, mas a gente está falando de uma cidade específica, está atraindo tantos brasileiros?
A Irlanda é parte da União Europeia e eles têm um programa de garantir uma homogeneização, uma padronização dentro de todo o bloco, evitando ter muita desigualdade. E houve investimento massivo da União Europeia, além do próprio governo da Irlanda, de gerar novas oportunidades. Era um país historicamente pobre, perto dos vizinhos. E a opção especificamente foi em tecnologia. E aí um caminho para fazer isso foi implementar importantes centros de pesquisa e universidade. Então, a Irlanda virou um atrativo para aqueles que querem ensino, capacitação, de relativo custo mais barato e, inclusive, como isso está focado em tecnologia da informação, um hub de startups, de oportunidades é muito grande. O histórico de 1995 a 2007 foi crescimento ao ano de 9%, mas se a gente reduz para 2001, foi 9% ao ano. Mas a expectativa esse ano é, de recuperação da pandemia, 14%. Então a gente vê uma certa migração de empregos do Reino Unido, que saiu da União Europeia para a Irlanda, gerando bastante oportunidades. Então brasileiros que querem um diploma, que querem aprender o inglês e abrir oportunidades para o mercado tecnológico em qualquer lugar do mundo, a Irlanda tem se mostrado um ótimo lugar para estar. Com certeza, e exemplificando então a sua fala, eu tenho uma prima que foi para a Irlanda logo no início da pandemia e conversando com ela, ela também destacou muito os auxílios que ela recebeu do governo irlandês. Então, assim, ela teve esse apoio também do governo em pandemia e ela foi para aprender inglês e para trabalhar. E como ela se viu assim, presa dentro de casa, ela relatou também esse auxílio que ela teve do governo. Então eu acho, e ela voltou para o Brasil, mas agora ela tá para voltar também para a Europa. Então também acho que é um caso clássico aí e que vai de encontro, né, com o que a gente está falando. Vladimir, para a gente encerrar então o nosso bate-papo, quais os outros destinos aí que os brasileiros talvez estejam buscando, que a gente não falou aqui? Você falou do caso inusitado do Paraguai, que para mim foi uma surpresa. Existem outros destinos aí que a gente pode destacar nessa conversa? Há uma bastante concentração. 40% dos brasileiros estão na América do Norte. Isso significa, se não é Estados Unidos, estamos falando do México e do Canadá. O Canadá é um exemplo semelhante ao da Irlanda, claro que o clima é um enfrento, né, para brasileiro muito diferente, mas também é bastante atrativo. Outros 30% dos brasileiros estão na Europa. E a semelhança de Portugal, a facilidade de nacionalidade e uma redução da população local, né, envelhecimento, tem bastante brasileiro. Na Itália, na Alemanha, em especial. Podemos citar também o caso do Reino Unido e da França, que são importantes economias. Fora isso, aí é um caso de opção pessoal. E então temos, como já foi citado, na Oceania, no Oriente Médio, em especial aqueles casos cujo objetivo maior seja a reunião familiar. Muito interessante. Eu acho que é legal a gente pensar justamente nessa quantidade de lugares aí que tem coisas para oferecer, que a gente nunca parou para pensar, como você falou do caso de Portugal, que realmente é interessante, e esses lugares que às vezes já estão aí, você vê tantos brasileiros que já foram, você pensa, nossa, já deve estar saturado, eles já não devem aguentar mais ver brasileiro, e mesmo assim tem muita gente que ainda está indo para esses lugares, que ainda estão conseguindo oportunidades. Então, Vladimir, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, por ter esclarecido esse tema para a gente. É um tema que realmente está em alta, muita gente conhece alguém que já foi, ou que está pretendendo ir, então a gente entender esses motivos, né, e traçar esse paralelo com que os motivos aqui da nossa realidade que estão levando a isso é muito importante. Então, muito obrigada, a gente espera te receber aqui mais vezes. Será uma satisfação. E é claro, agora que a gente terminou de falar de comida, já tá a gente terminou de falar Mariana? do mundo, de países diferentes, a gente bate uma fominha, né? Então, e vamos voltar para a culinária brasileira, não é porque mesmo? apesar de a gente estar falando sobre isso, sobre ir para outros países, a gente não vai fazer comida diferente não. Ô, Roberto, olha só, o que está acontecendo comigo hoje? Minhas férias estão chegando, minha fala já está entrando de férias. Mariana, eu te entendo. Mas eu voltei de férias, então vou te ajudar. Hoje o chefe Arthur Veloso vai continuar aí na pegada dos lanches, com um bolinho de café, que é a coisa mais brasileira, mais mineira do que café, e agora bolo de café. Então é claro que você ficou curioso, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem ele, chefe Arthur Veloso, com Bora Rangar.